Sabe aquelas plantinhas, aquele matinho que cresce na calçada, que cresce no quintal, no jardim e tudo mais? Que todo mundo costuma arrancar, jogar fora e que a gente pensa que não serve para nada, só um incômodo? Pois é, alguns cientistas brasileiros resolveram investigar o valor dessas plantas e ficaram positivamente surpresos. Hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a Ora pronobis, que é uma das plantas alimentícias não convencionais mais estudadas do mundo. Você já ouviu falar de Ora pronobis? Já comeu? Já experimentou? Conhece alguém que tenha experimentado? Me conta aí nos comentários. Nos últimos tempos, a Ora pronobis ela tem sido considerada um superalimento. E a gente já falou sobre superalimentos aqui no canal, né? Bom, no caso da Ora pronobis, será que é assim? A Ora pronobis é realmente esse alimento, né, fantástico, que pode levar o nome de superalimento? Para poder descobrir, a gente vai precisar te contar algumas histórias, né, das plantas que são potencialmente ignoradas aí pelo grande público, né, que não são tão óbvias assim, incluindo a Ora pronobis, que era considerado um mato, né, e que aos poucos os cientistas foram descobrindo coisas bastante interessantes sobre essa planta com o objetivo de combater a fome, tá? Isso é bastante importante. Esse ponto é bastante importante, com o objetivo de combater a fome. Essas plantas, né, não convencionais também são chamadas de punks, né? P-A-N-C-S, punks, né? Plural, punks. Com o grande crescimento da população nas últimas décadas, a demanda por alimentos também, claro, aumenta, né? De acordo com a ONU, a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas em 2022, aumentando, claro, significativamente a pressão por recursos alimentares, né, por alimentos que realmente nutrem, para poder ajudar, né, ter comida para todas essas pessoas. Além disso, a gente precisava de opções mais sustentáveis e também mais nutritivas, né? Quanto mais nutrição dentro, né, concentrado dentro do alimento, melhor. Uma maneira inteligente de fazer isso foi por buscar alimentos em lugares pouco convencionais, algo que fosse comestível, que tivesse nutrientes, né, para a nutrição humana, para a alimentação humana. Só como curiosidade, a Ora pronobis ele é um nome que vem do latim, tá? Que quer dizer rogai por nós, ou ore por nós, né? Que é uma planta da espécie Pereschia aculeata, né? Com esse nome meio esquisito, que é bastante comum na região sudeste do Brasil. Historicamente, a Ora pronobis era usada por comunidades rurais, comunidades do interior, como uma importante fonte de alimento, né? Especialmente em tempos de escassez, devido à sua fácil adaptação, claro, e cultivo bastante abundante. Hoje no Brasil existem mais de 3.000 espécies de punks, né? Que são vistas apenas como um mato ou ervas daninhas aí pela rua, pelo quintal das pessoas e tudo mais, né? Algumas dessas punks são menos conhecidas e incluem a bertalha, o dente de leão, a azedinha, que são ricas em nutrientes e podem sim ser incorporadas na alimentação de maneira prática, né? Não tem problema nenhum. Enquanto os pesquisadores ainda estudavam o valor nutricional dessas plantas, a gastronomia já estava dando aí alguns passos utilizando alguma dessas plantas, né, como ingredientes exóticos para poder diferenciar aí os seus pratos, né? Um exemplo é a taioba, né, que a chefe Helena Rizzo usa, né, em um purê, né, que leva a sua assinatura. O chefe Alex Atala também, que é um dos mais respeitados no mundo, também usa ou utilizava punks, né, nos seus menus, né, como também o jambu, a Ora pronobis, né, ele utilizava também a Ora pronobis em seus pratos. Outros chefes renomados também, como Jefferson Rueda e Rodrigo Oliveira, também têm explorado o uso de Ora pronobis em pratos sofisticados, ou seja, valorizando né, ainda mais a culinária brasileira. Isso é uma parte bastante interessante. Mas vamos lá, será que vale a pena mesmo comer punks? Ou seja, como a Ora pronobis, até mesmo substituir alimentos mais tradicionais, como ovos, por exemplo, por Ora pronobis? E quais são os benefícios? Vamos lá, aqui a gente tem que entrar num papo de adulto, né? Para a gente poder realmente conseguir entender essa planta e tomar a decisão correta. Fica comigo. Bom, como a gente falou anteriormente, né, os cientistas eles analisaram o valor nutricional dessas plantas. E o primeiro nutriente encontrado em praticamente todas as punks, incluindo a pronobis, foram as fibras, né? As fibras são tipos de carboidratos que a gente não consegue digerir e nem absorver. Elas passam direto pelo trato intestinal, mas têm um papel importante, né, na nossa digestão. Eles ajudam a desacelerar a digestão, se ligando aos alimentos,
melhorando a absorção, né, de alguns nutrientes e também alimentando bactérias. As fibras também têm um papel interessante na saciedade. Só para poder te dar um panorama assim, comparativo, as hortaliças comuns, como a alface, por exemplo, tem cerca de 2 gramas de fibra a cada 100 gramas. Já a Ora pronobis, que nem é tão conhecida pelas fibras, tem 3,8 gramas, né? Outras plantas não convencionais têm ainda mais fibra, né? O jambu, por exemplo, tem mais de 6 gramas de fibras a cada 100 gramas. O peixinho, né, que é uma planta, não é um peixe, né, pode ter até 13 gramas de fibra a cada 100 gramas, enfim. Essas plantas, elas são bastante ricas em fibras. Além das fibras, né, essa classificação, esse conjunto de plantas, elas também são ricas em vitaminas e minerais, né? A Ora pronobis, por exemplo, ela se destaca pelo cálcio, né, que é essencial, né, para os nossos ossos e músculos. Embora, não estou dizendo que é a fonte mais rica do mundo para a gente absorver cálcio, mas ela sim tem cálcio na composição, com pelo menos 269 miligramas a cada 100 gramas da planta, né, que é o dobro da couve, por exemplo, que já é bem conhecida por esse mineral. A Ora pronobis também tem manganês, que é um mineral importante para a formação dos ossos e para o metabolismo de carboidratos, proteínas e também do colesterol. Em se tratando de manganês, que a gente comentou, a Ora pronobis tem 7,3 miligramas, né, a cada 100 gramas. Outras hortaliças, como alface, agrião, repolho, por exemplo, dificilmente chegam a 1 miligrama. Né, só para a gente ter uma comparação. Além disso, cada vez mais compostos bioativos, né, que são substâncias capazes de gerar efeitos biológicos, são identificados nessas plantas não convencionais. No caso das punk, da Ora pronobis, por exemplo, esses compostos ajudam a manter a saúde da microbiota intestinal e têm ação também antioxidante. Ou seja, incluir Ora pronobis na alimentação, adicionar Ora pronobis na alimentação, tudo ok, tudo certo, nós não nos opomos até aqui, mas a gente precisa de mais esclarecimentos de algumas coisas para você poder tomar uma decisão muito bem informada. Olha só, a Ora pronobis, ela chama a atenção por ser também uma ótima fonte de proteína. Vai vendo. Ela é conhecida como o bife dos pobres, né? Porque rica em proteína, é uma planta que nasce em qualquer lugar, então por isso que ela foi apelidada dessa forma. Esse termo, eu acho que ele soa bastante desagradável, né, considerando que a falta de alimentos, né, inflação, todas essas condições que a gente vê aí no nosso país e pelo mundo afora, eu não gosto muito desse termo, mas é importante você saber que ele foi apelidado assim. Mas será que a Ora pronobis realmente é uma boa fonte de proteínas? As proteínas, né, claro, a gente já sabe que são nutrientes essenciais para a nossa saúde, né? Ajudando nos músculos, na pele, no transporte de nutrientes, na imunidade, etc, etc. Consumir pouca proteína vai levar à perda de massa magra, vai aumentar o risco à infecção, risco à doença, ou seja, comer pouca proteína é horrível para a saúde, horrível. Então a gente precisa consumir proteínas. 20% do peso seco é de proteína, o que significa que 100 gramas de Ora pronobis podem conter até 20 gramas de proteína. Isso é até 3 vezes mais do que a quantidade presente em leguminosas, por exemplo, como feijão, que é conhecido como uma fonte vegetal, né, de proteína. No entanto, aqui tem um detalhe bastante importante sobre esse contexto sobre essa informação que a gente acabou de passar. O teor de proteína da Ora pronobis, ele é medido no peso seco da planta, ou seja, após passar por um processo de secagem, de desidratação, de remoção da água da planta. Essa diferença entre peso seco e úmido é muito importante porque no peso seco os ingredientes ficam mais concentrados, claro, devido à remoção da água, o que pode dar a impressão de que a planta tem mais nutrientes do que possui, na verdade, na sua forma fresca. Dessa forma, os nutrientes eles ficam mais concentrados. Mas se a gente considerar a planta fresca, né, ou seja, o peso úmido, ela do jeito que a gente encontra na natureza, a gente coloca no nosso prato, 100 gramas de Ora pronobis, ela tem apenas 2 gramas de proteína, o que é muito pouco. Além disso, 100 gramas de folha é muita folha, é um balde de folha para você poder comer aquilo. Eu acho até difícil uma pessoa comer 100 gramas de Ora pronobis de maneira natural, assim, numa sentada só. Só para você ter uma ideia, seria o equivalente a juntar folhas de quase 5 pés de alface para você poder obter 2 gramas de proteína.
enquanto uma concha de feijão tem 5 gramas. Ou seja, é bem mais fácil consumir feijão. Não estou dizendo que é o mais saudável do mundo, mas sim, é mais fácil consumir feijão do que a Ora Pronobis no que se refere ao consumo de proteínas. Mesmo que você compre a Ora Pronobis em pó, ela já desidratada, ainda assim é difícil você obter grandes quantidades de proteína da Ora Pronobis. Em 2 colheres de sopa, por exemplo, existem cerca de mais ou menos 2 gramas de proteína. Para poder alcançar os 20 gramas, seria necessário consumir 100 gramas de pó, o que equivale a quase uma xícara de Pronobis desidratada, né? O que não é muito conveniente assim em termos de consumo, né? A Ora Pronobis é sim saudável, mas para poder conseguir a quantidade ideal de proteína para o dia a dia, seria necessário comer uma quantidade enorme de Ora Pronobis e, de verdade, isso não é viável. Além disso, tem outro ponto que é crucial nessa conversa, que é a qualidade da proteína que tem lá na Ora Pronobis, que nem toda proteína ela é feita igual. A internet, ela tá assim, cheia de informação desencontrada, que as pessoas falam de muitos benefícios e falam de maneira superficial e tudo mais, né? Mas se a gente se aprofundar um pouquinho, especialmente nessas questões da proteína, a gente vai ver que a Ora Pronobis, a proteína da Ora Pronobis, não substitui a proteína, por exemplo, a proteína da carne, a proteína do ovo, né? Muitas pessoas pensam que consumir Ora Pronobis e consumir, sei lá, 5 gramas de proteína vinda de Ora Pronobis já é suficiente para você poder se nutrir. E não é bem assim, porque a Ora Pronobis ela tem um perfil de aminoácidos completamente diferente da proteína que a gente consome de origem animal, por exemplo, que é uma proteína completa, que tem todos os aminoácidos que a gente realmente precisa e que a gente vai tomar proveito. Um exemplo de um aminoácido que falta na Ora Pronobis é a metionina, né? A gente precisa de metionina, precisa desse aminoácido para a gente conseguir se nutrir, para conseguir conseguir criar músculos para poder nutrir o nosso sistema de defesa, e a Ora Pronobis não provê isso, né? Então, você pode consumir quilos e quilos de Ora Pronobis que você não vai estar nutrido plenamente do ponto de vista proteico. Usar essas plantas na alimentação é ótimo para poder aumentar o consumo de fibras, comer mais vegetais, né, vitaminas, minerais, mas assim, não pense que do ponto de vista proteico, que é o que mais se chama atenção, que as pessoas mais falam por aí, é a melhor decisão do mundo, tá? É preciso sim continuar consumindo outras fontes, especialmente se fontes de origem animal, tá? Se você não for vegetariano, não for vegano, consumir carne, consumir ovo, consumir peixes, essas fontes de proteína sim vão te suprir, né? E é muito mais fácil de consumir nas quantidades adequadas. Agora, no reino vegetal, aí a coisa já fica bem mais difícil. Eu, pessoalmente, eu acho super válida essa investigação, essa busca por fontes alternativas de alimentação, de nutrientes e tudo mais, né? Até porque a gente precisa entender o seguinte, o contexto dessas pesquisas. Não é sempre que a gente tem uma fartura de comida. Historicamente, a gente passa por muitos momentos de fome, falta de comida em todo lugar, por doenças, por guerras civis, guerras entre países, militares, desastres naturais, um monte de coisa que afeta, né, o momento da população, seja global ou seja de maneira mais regionalizada, mas a gente precisa entender que essas pesquisas, especialmente com contribuição brasileira, né, que é muito interessante, contribui para poder dar uma alternativa para as pessoas. Então eu respeito muito as pessoas que só têm Ora Pronobis para comer, ou só tiveram, em um momento muito difícil da vida delas, né? Você que chegou aqui, né, buscando lá Ora Pronobis, benefícios, YouTube, né, no YouTube, na internet, talvez você tenha pesquisado por isso, porque você está buscando algum ingrediente mágico, algum ingrediente, sabe, secreto, alguma coisa aí que vai te prover, assim, um atalho, que vai te prover, assim, mais nutrição do que efetivamente você encontra nos alimentos mais tradicionais. E eu posso dizer, com todas as letras, no caso da Ora Pronobis, não tem nenhum ingrediente mágico, não tem quantidades mágicas, em quantidades secretas, assim, etc. Não tem, que realmente justifica você trocar um alimento de origem animal, ovos, peixes, carnes, por Ora Pronobis. Mas adicionar Ora Pronobis na alimentação
Não tem problema nenhum, é uma planta que é sim comestível, saudável, pode comer. Eu particularmente não como porque eu não gosto, mas tem gente que gosta e ok. Falando em fome, que a gente comentou, no nosso último vídeo a gente fala sobre 6 tipos diferentes de fome que você precisa entender e dominar para poder te ajudar no seu processo de transformação. Eu vou deixar ele aqui do lado, clica lá e a um clique de distância, em um segundinho, eu já te vejo lá do outro lado, né? Pra gente continuar aqui o nosso bate-papo. Então, vai lá.